pessoal, tudo bem? Conforme prometido, vim aqui contar minha história. Minha não, né? Do João para vocês. Claro que vai mexer muito com meus sentimentos, porque contar essa história acaba fazendo passar um filme pela minha cabeça, mas eu prometo que até o final eu vou contar todos os momentos que eu tive. Em maio de 2012, eu procurei o ginecologista para fazer um exame de rotina, fazer aqueles exames, né, Papa Nicolau, exames de rotina mesmo, e relatei para a médica que eu sentia muitas dores, tanto para evacuar quando eu estava menstruada, e isso me fazia ter uma sensação esquisita, e era uma dor assim como se fosse rasgando mesmo, uma dor terrível. Relatei para a médica, ela falou: "Não, Carol, isso não é normal, isso pode ser uma endometriose". Resumindo a história, de 10 sintomas que ela falava de endometriose, eu tinha 8. Fiquei louca, fiquei desesperada, já comecei a investigar, eu não posso ter filho, eu não posso ter filho. E aí a médica simplesmente falou: "Não, vai dar tudo certo, vamos fazer os exames, mas pode ficar tranquila, pode relaxar, porque na hora certa você vai ter seu filho, suspende anticoncepcional, suspende o que eu tomava, aquele anel endovaginal no Varing na época. Então, esse anticoncepcional eu tirei". E ela falou: "Relaxa, se vier neném, vamos dar graças a Deus. Se não vier neném, relaxa que vai vir na hora certa, vamos fazer o tratamento, vamos ver como que tá esse endometriose, tal. Ela já praticamente me deu esse diagnóstico. Saí do consultório com uma papelada de exame para fazer, contei pro meu marido, conversei muito com ele. Então ele virou e falou: "Amor, vamos relaxar, vamos entregar na mão de Deus, se for para ser, o bebê vem, se não for para ser, ele não vem". Então depois de um mês, eu estava grávida. Minha gente, pensem num misto de sentimentos. Uma mãe que vai num ginecologista fazer exame de rotina, que tem um diagnóstico de endometriose e que consegue engravidar em um mês. Uma mãe que eu falo é porque a gente já se considera mãe a partir do positivo. Não estou dizendo de amor, estou dizendo de afeto. Você já começa a criar um vínculo com aquele ser ali. O positivo está lá escrito. Tem alguém dentro de você. É um misto de emoções mesmo. Você vai do medo até aquela parte que você fala: "Eu sou capaz". Tudo muito bem, eu fiz a ultrassom, translucência nucal, 12 semanas, que é uma das mais importantes. Tudo ótimo. João era espertinho na barriga, bagunçava muito. Quando eu estava por volta das 24 semanas, eu lembro que eu viajei próximo do norte de Minas e lá era muito quente, então eu estava muito inchada, muito mesmo. E aí todo mundo ficava falando aquilo comigo, e grávida já tem um pânico de pessoas que dão palpite demais, né? Grávidas e mães. Eu já tava pé da vida, porque as pessoas falam: "Carol, você tá engordando muito rápido, com 24 semanas você já engordou quantos quilos?". Eu não engordei, eu estou carregando um bebê pequeno ainda, de 24 semanas, mas eu tô inchada, vou ligar pro meu médico. Liguei pro meu médico: "Doutor, estou muito inchada, estou em Três Marias, tal. Ele: "Não, pode ficar tranquila, você tá num lugar muito quente, tome bastante líquido e mantenha-se em repouso por algumas horas". Sempre que eu ligava pro meu médico, ele falava: "Não, Carol, isso tá tudo dentro da normalidade". Até eu chegar nas 34 semanas de gestação. Eu liguei pro meu médico e falei: "O João não está mexendo como ele mexe, da frequência que ele mexe. Ele tá mexendo, mas ele não tá mexendo da forma como ele mexe". "Não, minha filha, fique tranquila, porque você já está de quase 34 semanas, você já não tem espaço mais para ele mexer, ele já está grande e ele não vai mexer da forma que ele mexia", né? Me acalmei, como sempre me acalmava muito. Isso era numa sexta-feira. No sábado, eu não senti o João mexer nada. Você sabe o que é nada? No domingo, eu não senti o João mexer nada. Isso era um feriado de Semana Santa. Eu já tinha uma ultrassom programada porque eu marquei e eu fui buscar a guia na segunda-feira, pós-feriado. Vale lembrar, gente, que eu sempre tive uma gestação muito tranquila. Tranquila que eu digo eu não tive nenhum outro sintoma além do inchaço. Nada, nenhum outro sintoma. Então, na segunda-feira, como estava marcada a ultrassom, eu e meu esposo, a gente foi fazer ultrassom. E nesse dia, entrando no consultório, eu já estava trêmula. Indo para lá, eu já estava totalmente trêmula, com a perna trêmula, os olhos marejados. Entrando na sala de ultrassom, nada do João mexer.
E eu desesperada, meu marido me acalmando, porque eu era muito tranquilo. E aí a gente entrou no consultório médico lá de outro médico, Dr. Paulo, um amor. Tenho uma gratidão imensa por ele, que me acolheu demais. Sentei na cama lá do ultrassonografista, ele colocou na minha barriga, nada de escutar o coração. Colocava do outro lado, nada de escutar o coração. Mexia minha barriga, nada de perceber líquido amniótico. Ele me fez a seguinte pergunta: Carolina, você percebeu alguma água escorrendo na sua perna? Sua bolsa estourou? Eu falei, não, doutor, lógico que não. Se minha bolsa tivesse estourado, eu teria percebido, teria corrido para a maternidade e teria acontecido o parto. O médico, o ultrassonografista, foi me fazendo essa série de perguntas, e aí que o médico disse, não, mãe, não tem mais batimento cardíaco. O João não tá mais entre nós. E aí aquilo pra mim, eu não sei nem relatar assim no momento o que eu senti. Porque foi como se eu revivesse toda uma vida, sabe? Eu pensar que um filho meu que estaria no meu colo dentro de um mês, com um quartinho pronto, com tudo pronto, tudo organizado. Poxa vida! Eu lembro que eu saí abracei muito o Dr. Paulo, ele me abraçou muito e me falou da tromofilia. Só que eu nunca tinha ouvido falar em tromofilia, naquele momento eu nem gravei essa palavra. Tem isso aí, trombo, sei lá o que não. E aí fui procurar o meu médico para contar, porque eu liguei para ele e não consegui falar. Fui informada pela secretária, quando eu cheguei no consultório, que era muito próximo, inclusive na mesma rua da ultrassom, que ele havia viajado. Ele até tinha me mandado uma mensagem, deixado o telefone de outro médico para mim. E coincidentemente esse outro médico estava no consultório dele atendendo. E aí esse médico me acolheu, fez a ultrassom de novo, pediu para fazer, porque ele falou, não, vamos ver isso de novo, calma mãe, e dentro de mim já sabia, o João não estava mais lá. E aí ele me acolheu, ele falou, olha, a possibilidade que nós temos, porque médico é muito direto, né? A possibilidade que nós temos agora é de fazer o parto normal. Aí o quê? Normal? Aí ele falou, não vamos fazer cesárea não, Carolina. Você está numa equipe que é altamente qualificada para tratar de parto normal, de total, e não sei o quê. Eu falei, quando você tem o filho nos braços e quando você tem o chorinho da criança como troféu pelo seu parto, né? Você fez todo aquele esforço, você fez tantas horas de trabalho de parto. E aí o filho nasce. Aí sim, é bonito. Aí sim, eu queria ter um parto normal, natural, sem anestesia, na banheira, o que fosse, que tivesse que ser. Mas da forma como a coisa tava, eu não conseguia nem raciocinar, na verdade. Eu queria tirar. Eu não queria saber se eu ia ficar com cicatriz, eu não queria saber se... Eu queria ver meu filho. Eu queria ver como que ele foi formado. Eu queria ver se ele tinha traços do pai. Eu queria ver se ele tinha traços meus. Eu queria ver tudo isso. Pronto. Me encaminhou para a maternidade, me acompanhou. Fiquei 22 horas em trabalho de parto. Não falei mais sobre cesárea, oscilava muito o humor. Eu nunca gostei, assim, de me vitimizar, sabe? Mas o tempo inteiro que as pessoas... No quarto da maternidade, é o tempo inteiro, entrada e saída. Tinha gente que eu não via há anos. E por incrível que pareça, não tinha clima de velório. Não tinha. Eu sentia o João ali dentro. Eu sentia. Ele não estava comigo. Obviamente ele estava ainda dentro da minha barriga, mas eu sentia ele por ali, sabe? João nasceu, veio para meus braços, lembro dele até hoje. Fiz questão de pegá-lo no colo, de limpá-lo, de cheirá-lo, de fazer todo o processo, porque eu sabia que aquilo para mim era importante. Eu não podia perder a visão do meu filho. Eu fiz meu filho, eu e meu marido fizemos. Como que você descarta uma criança? Eu não consigo pensar assim. É a minha visão. Tem mães que preferem não ver o filho. Não julgo essas mães. E o João, minha gente, ele era lindo. Não por ele ser minha cara, não é isso, mas ele era lindo. Ele tinha as mãos longas, ele tinha os pés da vovó Miriam. Ele tinha uma carinha redondinha, os lábios fininhos. Eu lembro dele sempre. Eu pensava nele aqui em casa, eu pensava nele no quartinho dele, eu pensava nele no berço, eu não pensava nele num caixãozinho. Então eu quis colocar roupinha, eu fiz uma oração para ele. E aí assim, desde o início a gente escolheu o nome dele, João, pelo significado, assim como eu escolhi o nome do meu segundo filho.
Então, João significa de Deus. Mas eu nunca imaginaria que ele era de Deus mesmo. Todos nós somos, pela minha crença, mas eu nunca imaginaria que ele voltaria tão cedo, né? Perdi o João para trombofilia. Hoje eu consigo falar sobre a minha história porque 2 meses depois, como eu tive um parto normal, eu procurei uma obstetra de alto risco. Eu queria descobrir o porquê de eu ter passado por aquilo tudo, quimicamente, sei lá, organicamente, o que aconteceu, que pane deu no meu organismo. É muito fácil se vitimizar, sabe? Você se entregar à dor. Eu não queria me entregar à dor. Eu queria muito ser mãe. Então procurei uma obstetra de alto risco e contei a história para ela em prantos. Ela é um anjo na minha vida, doutora Beatriz, maravilhosa. E falei com ela, eu preciso de um filho nos braços. Eu saí de uma maternidade de colo vazio. E aí, com essa história toda, ela me liberou para engravidar de 3 a 6 meses. Imaginem quanto tempo eu engravidei depois. Com 2 meses. Graças a Deus. Ai, não foi uma gravidez fácil, mas eu quero, antes de finalizar esse vídeo, contar para vocês o porquê de eu ter escolhido o nome Rafael para o meu segundo filho. Rafael significa a cura. O Santo Rafael é o anjo da cura. Então, para mim, o Rafael foi a cura de tudo, não só emocionalmente. E ele veio. A nossa cura veio. Ei, amor. O que você está fazendo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir meu canal. Desculpa estar falando dessa forma, mas é que eu tô muito emocionada mesmo. E é isso, pessoal. Escrevam aqui embaixo o que acharam, me falem suas histórias, me contem como foi com vocês, se vocês perderam o filho ou não, como foi diante do luto para vocês, o que vocês vivenciaram. Aguardo o retorno de vocês, isso é muito importante para mim. Até mais. Beijo. Ai, que lindeza! Conseguiu, bebê! Vem, mamãe, vem! Vem, mamãe! Isso! Parabéns, amor!